Evangelho segundo João. Hoje é fruto fiel, mas também é a inauguração do projeto Casa de Paz. E eu queria pensar com você aqui sobre João, capítulo 15, o seu verso de número 16. Queria pensar nesse versículo. E a Bíblia diz assim, João 15:16: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Você pode dizer amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido amado, eis aqui a tua palavra, e nós queremos colocar a nossa vida, a tua igreja em tuas mãos. E nesse momento, Pai, nós escondemos atrás da tua cruz, escondemos atrás do manto sacrossanto de Jesus Cristo de Nazaré. Mas te pedimos, Senhor, fala conosco, Pai. Fala com a tua igreja, traz respostas, traz confirmações, traz, quem sabe, Pai, uma palavra de conforto, de alento, para que em Cristo Jesus, Senhor, o teu nome seja glorificado e exaltado através de nossas vidas. Faz assim, Pai, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos há praticamente 15 dias desse projeto chamado Casas de Paz. Diga, Casas de Paz. Esse projeto, se não me falha a memória, é o 7º ano que nós estamos fazendo ele aqui na igreja. No ano de 2012, 2013, eu fui pregar lá em Vitória da Conquista, na igreja do apóstolo Edilson, mergulhados na presença. E exatamente a minha ida para lá foi exatamente no final de um projeto Casa de Paz. Uma igreja grande, cerca de 2-3 mil pessoas. E quando nós fizemos o apelo ali, eu fiquei impactado, porque centenas de pessoas aceitaram Jesus naquele dia, através do projeto Casa de Paz. E aí, quando eu retornei, falei com o apóstolo fez um contato com o pastor Edilson e disse: vamos aplicar esse projeto aqui nessa igreja, na nossa igreja, e esse projeto tem sido uma bênção. Você pode dizer amém? Amém. Mas o que é a Bíblia, irmãos? O que é a Bíblia? Esse livro, que é o único livro da face da terra, que quando o seu leitor lê, quando eu, você, qualquer pessoa da face da terra lê, o autor desse livro está do nosso lado. Você pode ler o livro de Paulo Coelho, de Augusto Cury, de Silas Malafaia, de Marco Feliciano, de quem quer que seja, o autor não vai estar presente na sua leitura. Mas a Bíblia, quando eu e você lê que nascemos de novo, o autor do livro, o Divino Espírito Santo, o Pai da eternidade e Jesus de Nazaré está do meu lado e do seu lado, nos ensinando a palavra. Teve um teólogo no século XVII chamado Karl Barth. Dos seus jargões, ele dizia assim que um pregador, ele tem que ter na mão a Bíblia e na outra mão o jornal da época. Mas ele dizia que a Bíblia é a notícia mais atual do que a notícia que vai dar no jornal amanhã. O que vai passar no jornal amanhã, a Bíblia é mais atual. Você pode ler jornal impresso, pode olhar na internet, pode assistir o jornal da televisão, você vai perceber que o que está passando ali já está escrito aqui
há mais de 2000 anos atrás. Você pode dizer amém? Amém. E a Bíblia, irmãos, é a nossa bússola. O salmista vai dizer no Salmo 119, verso 105, que lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O autor aos Hebreus diz que esta palavra, irmãos, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, ela divide a alma, o espírito, as juntas e medulas, e ainda é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Quando o apóstolo Pedro escreve a primeira carta, ele vai dizer que todo homem é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas permanece para sempre. O que é que a Bíblia, irmãos, esta palavra, ela quer dizer para mim e para você, baseado nesses textos? O que é que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, a igreja do Senhor? Qual é a proposta de Deus para mim e para você, nesse projeto chamado Casa de Paz? Quais são as lições, irmãos, que nós podemos extrair desse versículo de João capítulo 15, verso 16? A primeira lição que eu queria compartilhar com você é que não fui eu, não foi você que escolheu Jesus. Nenhum ser humano na face da terra pode abrir a boca e dizer: eu escolhi Jesus. Está indo de contra a Bíblia. Ele vai dizer assim: não foram vocês que me escolheram, eu que te escolhi. E o que eu acho interessante de Jesus é que ele escolhe quem ele quer, na hora que ele quer, quando ele quer e da forma que ele quer. Quer você goste ou não, ele escolhe quem ele quer. A Bíblia diz, irmãos, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Está lá na Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 22, o verso 14. Então a primeira lição, queridos, nós tiramos desse texto, é que foi Jesus que nos escolheu. Foi Jesus que olhou para mim e para você, e Deus, na sua grandeza, Deus com seu poder, 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, e Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas que não são, as coisas débeis, desprezíveis, para confundir aqueles que pensam que são. Olha que coisa, irmãos. Deus tem dessas, né? De quebrar protocolo, de olhar, eu vou escolher aqui. E aí, irmãos, fica no nosso coração: será que Deus é injusto? Será que Deus, ele tem alguma injustiça? Eu quero que projete aqui Gênesis 25, 23. Você sabe, irmãos, que o Antigo Testamento é sombra. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, ele vai dizer: e as coisas que dantes foram escritas servem de sombra, de alegoria para os bens vindouros. Hebreus capítulo 10, ora a sombra, a lei a sombra do bem vindouro. Então, nós vamos falar da sombra. Qual é a sombra do Antigo Testamento? E a Bíblia diz assim, ó: e o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro. O que é que diz aí? O maior. O que é que está acontecendo aqui, irmãos? É Rebeca, a esposa de Isaac. Ela está grávida, os meninos ainda não tinham nascido, e Deus disse para ela assim: Rebeca, tem duas nações no seu ventre, e eu escolhi. Porque na cultura veterotestamentária, o primogênito tinha o direito à herança. Ele disse: não, comigo eu quero o protocolo. No seu ventre tem duas nações, mas eu vou inverter as coisas. O menor vai ser aquele que vai ser o Senhor, e o maior vai ser o servo do menor. E acabou. A sombra falou isso.
Mas vamos agora para o Novo Testamento, carta aos Romanos, capítulo 9. Paulo vai trazer a revelação dessa passagem. Romanos, capítulo 9, o verso de número 10. E não somente essa, ele está falando de Gênesis 23, 26. Mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, ou seja, Jacó não tinha segurado no calcanhar do irmão, Jacó não tinha enganado Esaú, Jacó não tinha enganado Isaque, eles não tinham feito nada, estava no ventre. A Bíblia diz assim: para que o propósito de Deus, segundo o quê? Quem foi que elegeu? Quem escolheu? Deus. Ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que? Quantos são chamados aqui? Amém. Aí o verso 12 vai dizer: foi dito a ela, o maior servirá a quem? Aí o verso 13, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Jacó. Mas no verso 14, Paulo vai fazer uma pergunta à igreja de Roma: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Ele escolhe quem ele quer, quando ele quer, da forma que ele quer, e ele te escolheu para fazer a diferença nessa terra. Se você é escolhido, dê um aplauso a ele. No capítulo 5 de João, de Lucas, Jesus está na cidade de Genezaré, no lago, e a Bíblia diz que a multidão apertava ele para ouvir a palavra. E vieram dois barcos, um de André e Pedro, e um de Tiago e João. A Bíblia diz que Deus escolheu de Pedro. Você acha, irmãos, que João não ficou ali meio, poxa, por que ele não escolheu o meu barco? Ele poderia escolher meu barco. Então, eu quero entrar no de Pedro, é nele que eu quero entrar. Então, primeira lição que nós trazemos, irmãos, baseado nesse texto para o projeto Casa de Paz, foi Deus que te escolheu, varão. Foi Deus que te escolheu, varoa. E se Ele escolheu e acabou. Você pode dizer amém? Amém. Mas a segunda lição, irmãos, além de escolher, o texto vai dizer que Ele nos nomeou. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei. O que é que isso quer dizer, irmãos? Que além de ser escolhidos, sobre a minha vida, sobre a sua vida, está o nome que está acima de todos os nomes. O apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios 5:20 que nós somos embaixadores de Cristo. Você sabe o que é um embaixador, irmãos? Se tem um embaixador aqui dos Estados Unidos no Brasil, ele é o representante legal de Trump. Se tem um embaixador aqui da Alemanha, ele é o representante oficial, legal de Angela Merkel. Então eu e você, nós somos representantes do homem que tem um nome que está acima de todos os nomes. Eu e você somos. Ele nos nomeou, Ele nos deu autoridade. Mas, irmãos, a Bíblia registra, no capítulo 19 de Atos, terceira viagem missionária de Paulo, que Paulo chega em Éfeso, o Apolo vai para Corinto, que era companheiro de Paulo, e Paulo, quando chega na cidade lá de Éfeso, que tinha um templo de uma deusa chamada Diana dos Efésios, onde tinha caído um meteoro, eles atribuíam isso a essa deusa, que segundo a história, era um dos sete maravilhas do mundo antigo. E aí Paulo se depara com 12 irmãos e ele pergunta: vocês já foram batizados no Espírito Santo? E aqueles irmãos ali de Éfeso dizem assim: a gente nunca ouviu falar disso, a gente nem sabe que existe Espírito Santo. E ele vai dizer: em quem vocês foram batizados? E eles dizem: nós fomos batizados no batismo de João. É o único texto do Novo Testamento, irmãos, da Bíblia,
que acontece um rebatizar. Paulo pega eles e rebatiza nas águas, e a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre eles. E aí no capítulo 10 a Bíblia diz: e pelas mãos de Paulo Deus fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços aventais eram trazidos aos enfermos, as enfermidades saíam, trazia para os espíritos imundos e eles fugiam, porque Paulo tinha unção, Paulo tinha um nome, Paulo tinha respaldo, Paulo tinha vida com Deus. Mas chegou 7 garotos, filhos de um sacerdote, e disseram: também quero. Eles não foram chamados, eles não foram escolhidos, e eles não tinham nome. Projete aí Atos 19, 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes, tentavam. Eles tentavam invocar, eles não invocavam, ele tentava, não foi chamado, não foi escolhido, não foi nomeado, eles tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre que tinha espírito maligno, dizendo: eu te expulso, eu te encorujo em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eu vou expulsar você em nome de Jesus que Paulo prega. Não foi chamado, não foi escolhido e não tinha o nome que está acima de todos os nomes. Estava no engano. Olha o que aconteceu com eles. Verso 14. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, esse tem poder, esse tem os olhos como chama de fogo, cabelo branco como a neve, pés mais reluzentes de ouro. Inclusive ele até tomou lá a chave do patrão, da morte e do inferno. Esse tem poder. E eu sei quem é. Foi chamado, foi escolhido e tem um nome. Mas o demônio pergunta para ele: e você quem é? Se fosse uma cultura hoje, na nossa cultura coloquial, uma cultura gueto, CBX, o demônio dizer: quem é você, seu pombo sujo? Quem é você, seu comédia? Quem é você? Eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas você não foi escolhido, você não foi chamado e você não tem o nome. Aí olha o que aconteceu, verso 16: e saudando neles um homem que tinha o espírito maligno, assim orando-se dele de todos, pôde mais do que ele, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Diga misericórdia. Isso aqui é para quem não foi chamado e não foi escolhido e não tem o nome. Comigo e você é diferente. Comigo e você, Deus diz: eis que vos dou poder para pisar a serpente e escorpião, e não vai fazer dano nenhum em você. Eu lembrei aqui, Valdir, lá do carnaval, o ano passado, e veio um fulião lá tirado a cavalo do cão, e eu e Valdir abordou ele, porque nós fomos chamados e temos um nome na nossa vida, que é o nome de Jesus. E ele ficou em crise com a gente. Ele disse: meu irmão, você ouviu falar de Jesus, o plano da salvação? E ele olhou para mim assim com aquela cara: você é quem? Eu disse: eu sou servo de Deus Altíssimo. Aí o jovem lá tirou a camisa e disse: eu sou filho de Satanás. Eu digo: Satanás? É, Satanás. Aí ele me cutucou, eu e Valnei. Disse: ó irmão, servo de Deus Altíssimo, se eu matar um bode, eu te derrubo. Sabe aquela ira santa? Aí eu peguei ele pelo braço e disse: o filho de Satanás, se você matar um dinossauro, você, isso é uma maragosta. Se você matar um dinossauro, você não derruba o homem de Deus, porque o Cordeiro de Deus morreu na cruz pela igreja. Aí nós oramos para ele, viu, Valdir? Sultão da mata. Eu digo: vai cair fora, meu irmão. Tem um nome na minha vida, na vida dele, que é o nome que está acima de todos os nomes. Irmãos, você foi escolhido, tem um nome na sua vida que é um nome poderoso. O nome de Jesus está na minha vida, está na sua vida. As portas vão se abrir. Eu percebi nessa campanha de oração, Neto pregou, disse que
fez casa de paz no terreiro de Macumba. A irmã Tainá, discípula de esposa de André Evangelista, disse que fez o culto lá no terreiro de Macumba. E teve um discípulo do bispo Ailton que disse assim: bispo, o senhor falou lá para procurar um terreiro de Macumba. Eu procurei e o pai de santo disse que é um trabalho lá na casa dele. Sabe o que aconteceu, irmão? A gente vai entrar lá, não vai falar mal de imagem, não vai falar mal de candomblé, mas o nome de Jesus vai derrubar um Baal, um Exu, um demônio, porque o poder de Deus está aqui. Pode aplaudir a ele. Xalabalabalabalabas. Ribiana Nagassubiana Nagasterra. É o nome. Se Deus te escolheu, Ele te deu o nome, varão. Esse nome tem poder. No nome de Jesus se dobra todo joelho que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e diz: Jesus, Tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não tenha medo. Mas além de nos nomear, irmãos, de escolher e nomear, Jesus vai dizer assim na sua palavra: para que vades? Eu escolhi, vos nomeei, mas você tem uma missão. Eu já falei isso aqui várias vezes, não vou cansar de falar, irmãos. Igreja que não sai das quatro paredes não é igreja. Como? Estou falando como teólogo. Estou falando com uma pessoa que mergulha nas escrituras. A palavra igreja, a etimologia da palavra igreja no grego é eclesia, sair, eclesia, para fora. Igreja que não sai é clube, é um sindicato, é um cinema, é um shopping center. Igreja que é igreja, ela foi escolhida, ela foi nomeada para ir, para dizer ao mundo lá fora que existe um Deus que muda, um Deus que cura, um Deus que salva. E Jesus, irmãos, ele chega nas últimas palavras dele e diz assim: portanto, ide. Você que conhece o português, portanto, é o imperativo, é uma ordem. Nós, como líderes, conservos aqui, Bispo Nilton, Bispo Ailton, Pastora Silvana, Pastor Peck, Pastora Cláudia, nós líderes, nós temos cuidado com isso. A gente caminha com pessoas e diz: eu sou tímido, eu não tenho jeito para falar. E aí a gente, na sabedoria, na graça de Deus, na paciência que aprendemos com os nossos líderes, apóstolo Laurito e Nil, não, meu irmão, tudo bem. Mas se você for olhar para a Bíblia, irmãos, Jesus não está perguntando se você é tímido, se você não sabe falar, se você tem medo, se a mão sua está dizendo: você tem que ir e fazer discípulo. E acabou. Não tem nenhum amém? Pô, fiquei triste agora. É a Bíblia que diz, irmãos. Vá. Paulo, irmãos, quando escreve a primeira carta dele aos Coríntios 9:16, ele vai dizer assim: porque se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, mas é-me imposta essa obrigação. E ai de mim, se eu não abrir minha boca e falar do plano da salvação. Terceira lição é essa, irmão. Deus te escolheu, vos nomeou para você ir, querido, para você invadir as casas, para você falar do amor dele, porque Deus vai te usar poderosamente. Eu estive na célula do irmão Sivaldo, quinta-feira. Pense em um lugar onde estava a presença de Deus, irmãos. Eu não sei, Sivaldo, se aquele povo é crente. Eu sei que eles adoram. Eu sei que o céu desceu ali naquele lugar. E eu disse para ele: irmãos, eu já preguei em igreja com 1000 pessoas, com 500, com 700. Já fui para vários lugares pregar. Mas eu não troco as igrejas que eu preguei por estar nesse lugar. Eu prefiro estar nessa célula aqui pregando. O céu desceu. Mas, irmãos, na célula, antes de eu pregar, a minha mão começou a suar. A minha perna, poxa, está chegando a hora de pregar. A perna tremendo, meu Deus, tem que controlar esse negócio aqui que eu vou falar do teu amor. Queridos, todos os homens de Deus, quando foram chamados, escolhidos e tiveram uma missão, a mão suou. A minha mão aqui está suando, porque quando a minha mão, a sua mão para de suar, a perna para de bater, tem alguma coisa errada. Se tornou profissional do púlpito.
acabou a conexão com Deus. E você vai olhar para a Bíblia, irmãos, os grandes homens de Deus que foram enviados, como Moisés, Êxodo capítulo 4, o Deus falou: ô Moisés, é você, amigão, eu te escolhi, vos nomeei e vá. Sabe o que ele disse para ele? Ô Deus, eu tenho um problema. Qual é, Moisés? Eu sou gago. Você é o que? Gago. Minha língua é presa. Eu vou falando lá, quando eu começar a pregação, misericórdia. Sabe o que Deus disse para ele? Ô Moisés, quem foi que fez o mudo? Quem foi que fez o surdo e o cego? É você e acabou. É com gagueira ou sem gagueira, eu vou te usar. Eu fico pensando, Moisés, para abrir o mar vermelho. Por que clamas a mim, Moisés? Senhor, Faraó tá. E Deus disse: vai, Moisés. Aconteceu com Moisés, irmãos. Vamos para Isaías. Isaías, você vai pregar a minha palavra no ano que morreu o rei Uzias. Sabe o que Isaías fez? Senhor, eu tenho um problema também. Aí Deus: pô, todo mundo tem problema que eu chamo? Qual é o seu problema, Isaías? Senhor, eu sou homem de lábios impuros, e eu habito em um povo que também tem lábios impuros. Sabe o que Deus disse para ele? Vou tocar quaternário na sua boca e você vai ser curado, e eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Glória a Deus. Aí vai para Jeremias. Jeremias, Senhor, tem um probleminha aí. Eu não acredito. Qual é o seu problema, Jeremias? Senhor, eu não sei falar direito não, sou uma criança. E aí Deus olha para Jeremias: Jeremias, antes que você fosse formado na madre, eu já tinha te chamado, te escolhido. Antes de saísse do ventre, eu te chamei às nações como um profeta. Abre a boca, que quem vai falar sou eu. Abre a boca, igreja. Abre a boca, serva de Deus. Porque não é eu, não é você. Pela gente mesmo, a gente corre, a gente fica com medo, a gente treme a perna. Mas Deus disse: é você que eu escolhi, é você que eu nomeei, e você precisa ir, porque eu vou na sua frente. E não se preocupe não, quem vai falar através de você sou eu, o Espírito Santo de Deus. Se você recebe essa palavra, pode aplaudir a Ele, porque Ele é digno. Mas aí vem, irmãos, Romanos capítulo 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Aí Paulo pergunta à igreja: como pois invocarão naquele que não crê? Como pois crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daquele que anuncia o Evangelho da paz. Quantos creem aqui, irmãos, que a península da Pajipe vai ser sacudida pelo Evangelho? Por que você não vai? Por que você não diz: eis-me aqui? Porque Paulo está dizendo: todo mundo cria lá em Roma. Quem invocar o nome do Senhor vai ser assim. Mas peraí, como é que ele vai invocar se ele não ouvir o Evangelho? Por que, irmãos? Isso acontece com qualquer líder aqui. Minha célula é toda terça-feira, minha macrocélula, na Rua da Glória. Eu confesso aos irmãos, que tem terça-feira que eu não quero ir. Tem terça-feira que eu chego em casa cansado, já discipulei, já aconselhei, já fiz culto fúnebre, já fiz tanta coisa, aí tomo meu banho, janto, deito no meu sofá. Irmãos, eu amo o meu sofá. E aí eu digo: puxa, quem me dera não ir para a macrocélula hoje. Quem me dera ficar aqui, deitado no sofá e dormir cedo. E aí eu lembro da palavra que foi Ele que me escolheu, Ele que me nomeou. E eu tenho que ir, eu tenho que renunciar, irmãos, a minha vontade, o meu eu, para que o nome do Senhor
seja glorificado e exaltado. Casa de Paz está aí, igreja. Qual tem sido sua postura diante desse projeto? Eu estou cansado, eu também estou, mas eu creio na palavra que aqueles que esperam no Senhor vai renovar suas forças. Eu estou abatido, eu também estou, mas a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, eu já venci o mundo em seu lugar. Qual tem sido, igreja, a sua postura no ir do Senhor, em pregar a palavra? Mas além de escolher, além de nomear e de enviar, ele vai dizer assim, para que vardes e desde o quê? Desde o quê? Tem que dar fruto. No capítulo de número 7 de Mateus, Jesus traz uma advertência para a igreja. A partir do verso 15 ele vai dizer assim, acautelai-vos dos falsos profetas. Irmãos, tem um povo aí fora que arranca couro de ovelha. Tem um povo aí fora, irmãos, que está brincando com a palavra de Deus. É lobo devorador. Jesus falou: tenha cuidado com essas pessoas. Eles vêm até vós com a palavra bonitinha, ele vem com um baratinho, um engano, mas interiormente são lobo devorador. Aí vem a pergunta para a igreja: como é que eu e você, igreja, tem um discernimento que esse profeta é de Deus e não é? Está na Bíblia. Jesus falou assim, você vai conhecer se é meu ou não pelos seus. Olha para o fruto da pessoa. Você que está na igreja, você seguiria um mau caráter na igreja? Quem seguiria aqui um pilantra, um mentiroso? Não ia seguir. Sim ou não? E aí Jesus está dizendo, pelos seus frutos. Então Jesus, irmãos, quer que a gente vá e ganhe almas, porque a Bíblia diz que o homem sábio, quantos sábios tem aqui? Ele ganha alma. Provérbios 11:30, um homem sábio, ele ganha alma, ele toca em vidas, ele faz discípulos de todas as nações. E Deus, irmãos, no capítulo 15, ele vai dizer assim, eu sou a videira, vós sois as varas, aquele que está em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Qual é o segredo de dar fruto? É estar na videira. Porque, irmãos, a presença de Deus atrai o pecador. Quando a gente vai para a casa de paz, irmão, a gente vai para adorar, a gente vai para chamar a presença de Deus para aquelas casas. O pecador não resiste à presença de Deus. Deus chamou eu e você, igreja, para dar fruto, para ganhar almas, para ter discípulos, para ter uma multidão, para tocar em vidas, porque está na Bíblia que ele escolheu, nomeou para que vardes e dê fruto. E aí, liderança, MIP, pastores, nós percebemos, irmãos, que ganhar vidas, se a gente for olhar o nosso retrospecto de Itapajipe, 2016, 1.000 e tantas almas, 1.200 almas, 2017, 900 almas registradas. Nós temos tocado em vidas. Se nós olharmos para o segundo passo da visão celular, o consolidar, que é fonovisita, visita, encontro, pós-encontro, em tema de arquivo, e manda um show. Para você ter uma noção, irmãos, no ano passado nós levamos mais pessoas para o encontro do que ganhamos. Se ganhamos 800 ou 700, levamos 800 pessoas para o encontro registrado. Mas sabe qual é o problema hoje, irmãos, nosso de igreja de Itapajipe, que precisa tratar isso? É porque os frutos, muitas das vezes, estão saindo pela porta do fundo. Que ele vai dizer assim, você tem que ir, você tem que dar fruto, mas esse fruto tem que permanecer. Esse fruto tem que ser consolidado. O que é consolidação, irmãos? É deixar a pessoa firme na palavra. E aí Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 4, o seu verso 19, diz assim, meus filhinhos, eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado, gerado em vós.
Quem já sentiu dor de parto aqui? As mulheres. Diga misericórdia, hein? Paulo está dizendo assim: você precisa sentir essa dor. Você precisa pagar o preço por essa pessoa. E não vai ser fácil. Mas você vai fazer o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. O que de mim aprendestes, ensina a homens fiéis e idôneos, para que eles ensinem a outro. É o permanecer, irmãos, na presença, na palavra. Levou para o encontro, porque eu faço isso, e a maioria de nós estamos fazendo. Porque até chegar ao encontro, irmãos, nós desgastamos muito a nossa força. É venda, é jejum, é oração, é monte, é reunião, é vigília, é estratégia. E quando chega no encontro, muitas das vezes, eu, você, a liderança da igreja, nós estamos cansados, esgotados. Mas o desafio é depois do encontro. Vamos pensar que Bispo Nilton, pastor Sueli, vai levar 100 pessoas para o encontro. Diga amém. Quem é que vai cuidar dessas pessoas, irmãos? Em Labaredas? É ele? Não vai conseguir. Quem tem que cuidar, irmãos, é os 12 da segunda, os 12 da terceira e os 12 da quarta. Para quê? Para que esse fruto permaneça. Então, o caso de paz, irmãos, nós fomos escolhidos, fomos nomeados, nós vamos entrar, vamos dar fruto, mas nós precisamos cuidar desses frutos. Nós precisamos acompanhar esse fruto para que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado. Você pode dizer amém? Amém. E finalmente, o segredo, irmãos. Quantos querem ter vitória aqui? Eu vou te dar a receita. Sabe qual é o segredo? Está aqui nesse texto. A fim de tudo, que você que foi escolhido, chamado, você que tem meu nome, você que entendeu o chamado, saiu da igreja e fez minha obra, você que fez discípulo, você que consolidou o meu discípulo, tudo que você pedir em meu nome, Papai do céu vai te dar. Sabe qual é o problema, irmãos? Que eu e você quer fazer a obra da seguinte forma: ah, se Deus curar primeiro o meu marido, eu faço a célula. Não é assim não? Não, se Deus salvar a minha mulher, aí sim, aí ninguém me segura. Aí inverteu os papéis. Deus agora passou a ser seu servo, meu servo, e você é o Senhor de Deus. Você que está dando comando a Ele. Ele está dizendo assim, ó: quando você entender a minha missão, fazer a minha vontade, tudo que você pedir no meu nome, eu vou te dar. Eu estava com um bispão lá na Isla Velha, bicho. Aí chegou um momento lá que eu estava com a esposa. Aí estava olhando para o meu lado assim, estava sentado na frente. Aí na minha frente estava Luiz Hermínio, o apóstolo. Aí mais à frente assim estava o Silas Malafaia. Do lado dele, Jabes de Alencar. Do lado dele estava Silmar Coelho. Eu disse: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui nesse lugar, Senhor? O couro de rato, o maloqueiro. E Deus do meu coração: quando você faz a minha vontade, eu vou te levar a lugares altos. 2015, irmãos, eu fui lá para Dubai. Os meus discípulos me mandaram para Dubai. Quando chegou lá em São Paulo, bicho, quando eu olhei, Renê Terranova, Marcel, Gilmar, Ludmila, eu lá no avião da Emirates, eu disse: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar, Senhor? E Deus está dizendo para mim assim: ó, você faz a minha vontade, você faz a minha obra, você se dá para a minha obra, que eu vou lhe dar para você. Eu vou abrir os céus para você, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar. Esse é o segredo, irmãos. O meu coração, o seu coração está nisso? Não. Nosso coração está em fazer a obra.
Nosso coração está em fazer discípulo. Nosso coração está em mergulhar na presença, irmãos, em fazer o ir do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer lá em Isaías: desde a antiguidade não se viu com o olho, não se ouviu com o ouvido, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, para aqueles que fazem a vontade dele, para aqueles que estão conectados com ele. Quer ter vitória, igreja? Quer ter bênção? Faça a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu estou pregando a Bíblia, irmãos. O que eu estou usando aqui é a Bíblia, a nossa bússola. Abra aí, projete aí Lucas, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, aonde? Sempre abundantes na obra, sabendo que o vosso trabalho não é vão, vai valer a pena. Aqui é outro imperativo, você tem que ser firme. Você tem que ser firme naquilo. Não, eu vou fazer a minha célula, eu vou fazer a minha casa de paz, eu vou mergulhar na presença. Mas você precisa ser constante. Faz célula hoje, amanhã já não faz mais, amanhã já se chateia com o conselho, com o discípulo, com o líder, com não sei quem. Vou deixar de fazer minha célula porque eu estou chateado. E Deus está dizendo: sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque você que faz célula, você que faz encontro, você que mergulha na presença, você que vem para o culto matutino, você que vem para o culto vespertino, o seu trabalho não é vão. Vai ter a recompensa do carpinteiro da Galileia. Ele vai abrir a porta para você. Quem está dizendo isso, irmãos? É a Bíblia. Projete aí João capítulo 12, o seu verso de número 26. Olha que Jesus falou, irmãos: se alguém me serve, se alguém entende o meu chamado, se alguém ouve a voz dos profetas, a direção do Espírito, siga-me, faça a minha vontade, se envolva no meu projeto, porque onde eu estiver, ali também estará meu servo. E se alguém me servir, o que acontece? Quantos querem honra do Senhor? Faça a vontade dele, irmão. Faça a obra dele. Ele não está perguntando para mim se você pode, se você tem condições, se você, ele está dizendo: faça a minha obra. Porque quando você me servir, Papai do céu vai te honrar. Ele vai abrir os céus, ele vai abrir a porta, e vai valer a pena, líder. Vai valer a pena, Bispo Nilton, fazer macrocélula. Vai valer a pena, Bispo Ailton, Pastor Silvana, toda segunda-feira, estando lá clamando ao sangue de Jesus. Vai valer a pena, Pastor Alex, ir para monte, chovendo, e está clamando pelo povo que está no pecado. Vai valer a pena, por quê? O Pai das luzes vai te honrar. O Pai das luzes vai te dar vitória, vai te dar bênção, vai te dar honra, porque Ele vai dizer: aquele que me servir, meu Pai o honrará. E finalmente, irmãos, carta aos Hebreus, capítulo de número 6, o seu versículo de número 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Ele não é justo para se esquecer da sua célula que você faz, do discipulado, do monte, do evangelismo, da madrugada que você passa com ele, e do trabalho, do amor, para com seu nome mostrar-se, enquanto serviste ao santo e ainda servis. Deus não é injusto, irmãos. A Bíblia está dizendo assim: não me escolheste vós a mim, eu vos escolhi, vos nomeei, mas você vai ter que ir, vai ter que sair desse comodismo, vai ter que se levantar e fazer discípulos, dar fruto. Esse fruto vai permanecer. Aí quando você orar
e disser: Papai do céu, o Senhor me abençoa, ele vai dizer: Pai, pode abençoar, porque está escrito: aquele que faz a minha vontade, meu Pai o honrará. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeei, para que vardes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça para sempre, para que em tudo, em meu nome, que pedires, meu Pai vô-lo concederá. Que Deus nos abençoe. Irmãos, esse projeto Casa de Paz, ele começa dia 19. Hoje nós vamos entregar os kits. E você já sabe de qual está o teatro. Primeira semana, você vai na casa da pessoa que você vai fazer o Casa de Paz. A orientação é, no máximo, 1 hora de relógio. O culto não é uma vigília, não é um lugar para dar aula de teologia, não é um lugar para botar preciso de ti, existe o rio Senhor. O nego não vai se importar esse negócio. É um louvor, uma oração, uma palavra, 1 hora acabou a primeira reunião. Aí você faz o primeiro ato profético. Você vai entregar o chaveiro ao dono da casa, entrega o chaveiro, ou dono ou dona da casa. E nós temos um adesivo, 7 adesivos autocolantes. Então a primeira ministração é salvação. Na primeira semana, dê o chaveiro,